Irmãos, hoje eu quero trazer para a igreja, falar sobre salvação. Hoje eu quero falar para a igreja sobre salvação, sobre o processo de Deus na salvação do homem, que é o tema da mensagem. Já adiantei. O processo de Deus na salvação do homem. Não vai ser uma pregação expositiva, vai ser uma pregação temática. A gente vai abordar alguns textos que falam de cada ponto desses processos. Amém? Irmãos, o processo de Deus quanto à salvação do homem, os quais vamos estudar hoje aqui, vão ser 5 pontos estudados aqui hoje. Dentro da salvação de Deus, existe alguns pontos que decorrem dentro da salvação do homem, desde o início da sua conversão até o final. Os pontos são eleição, predestinação, justificação, santificação e glorificação. Alguns costumam até confundir eleição e predestinação como sendo a mesma coisa, porém não são. Vamos explicar aqui a diferença entre elas. Quero comentar cada um desses pontos, um pouco sobre cada um, de modo que hoje possamos ser impactados a ponto de que essas etapas da salvação possam ser manifestas em nós. O homem que foi convertido, o homem que teve um encontro, quando eu digo homem, é tanto homem quanto mulher, o homem que teve um encontro com Jesus, todos nós, todos os crentes, passamos por esse processo. Eu peço que o processo de manifestação dessas etapas se manifeste em nós através da pregação, não por esforço próprio, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? O primeiro ponto que a gente vai abordar é a eleição. O que é a eleição? A eleição é o ato pelo qual Deus escolheu para si todos quanto Ele quis dentre os homens. Esse ato de Deus faz com que cada um dentre os eleitos pertençam a Deus para um propósito especial. Todos que Deus, em sua soberania, escolheu, Ele escolheu com um propósito específico e diferente do restante da humanidade. Entenda, tudo pertence a Deus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Porém, dentro de tudo que pertence a Deus, Ele elegeu alguns para um fim especial, conforme a sua soberana vontade. E é necessário que você saiba que todas essas etapas da salvação estão debaixo da soberana vontade de Deus. Tudo que acontece, cada detalhe, cada minucioso detalhe que acontece para a salvação do homem está debaixo dessa soberania, do poder soberano de Deus. A eleição é um dos temas mais debatidos ao longo dos tempos, junto com a predestinação. Irmãos, quem já viu alguns irmãos aqui já viu o Veja Só, sabe do que eu estou falando, mas não só no programa Veja Só, mas em muitos outros. O tema predestinação e eleição é um tema debatido há séculos. Há séculos dentro da igreja é debatido sobre eleição e predestinação. Tem pessoas que não creem na predestinação, que Deus não predestinou alguns para a salvação, mas que todos têm essa oportunidade. Alguns chegam ao ponto de dizer que Judas tinha a possibilidade de não trair Jesus, dentro dessa linha teológica que crê que a salvação é para todos e não somente para os eleitos. Amém? Eu não vou entrar nesse assunto porque já gera debate. Onde existem alguns do meio evangélico que não acreditam que Deus escolheu alguns para si. Eles entendem que Deus deu o livre-arbítrio a todos os homens. E com isso, a opção de escolherem a Deus por sua própria vontade. Fato é que, depois que Adão pecou no Éden,
O fato é que depois que Adão pecou no Éden, o homem não é mais livre. De modo que o livre-arbítrio, depois do pecado, é algo impossível ao homem. O homem não é livre. O apóstolo Paulo deixa claro, bem claro isso, que nossas inclinações são pecaminosas sim. São corrompidas, são pecaminosas. Todas elas, como está escrito, não há um bom, não há um que faça o bem. Todos se extraviaram, todavia se fizeram inúteis. O arbítrio do homem está corrompido, ele está preso pelo pecado. Nosso arbítrio não é livre, não desejamos o bem, não buscamos a Deus. Romanos 3, é isso. Entenda, irmãos. Essa corrente que diz que o termo depravação total é um termo calvinista. É um termo que explica a ideia de que a queda de Adão, com o pecado de Adão, a humanidade morreu. O texto vai dizer o quê? Que através do pecado entrou a morte. E o aviso de Deus para Adão é: Adão, no dia que desse fruto comer, certamente você morrerá. Deus não estava falando simplesmente da morte da carne, mas da barreira que seria erguida entre o homem e Deus. O homem não mais conseguia chegar a Deus. Você percebe quando você lê a história do Éden, quando você vê que Adão pecou, ele não mais quer chegar a Deus. O ato de Adão pós-pecado é esconder-se de Deus, não chegar a Deus. O ato de Adão ali expressa exatamente a humanidade. Adão conversava com Deus todos os dias, pecou, agora não quer saber de Deus. Pastor Deus, vi o Senhor e tive medo, disse Adão. Então nós não, o livre-arbítrio é uma conversa que não está de acordo com a palavra de Deus. Os únicos seres que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva. Os únicos homens criados que tiveram o livre-arbítrio e preferiram pecar foi Adão e Eva. Depois de Adão e Eva do pecado, nosso arbítrio é corrompido, é escravo do pecado, como disse Romanos 3. O homem chegar a Deus por si só, como era impossível ao homem chegar a Deus por si só, foi necessário para que isso aconteça uma intervenção total e direta de Deus, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja, vendo Deus que era impossível ao homem chegar-se a Deus, era impossível para alguém que está morto. Já viu um morto querer alguma coisa? O morto não quer nada, o morto não sente nada, o morto não tem prazer em absolutamente nada. Da mesma maneira, o nosso desejo em Deus. Nós temos as nossas inclinações, mas todas elas são para pecar contra o Senhor. Nada que você tenha tem prazer em buscar a Deus. E sabendo disso, Deus envia Jesus Cristo. E através de Jesus, Deus provê aquilo que seria necessário para que voltéssemos nossa mente para Deus. Ele proveu, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nos dando o ministério da reconciliação. Isto é, estava Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Depois disso sim, através disso sim, podemos novamente chegar a Deus. Mas sem Cristo Jesus é impossível que o homem se chegue a Deus. Aleluia. Todas as suas ações são inclinadas e deliberadas para pecar contra o Senhor. Veja que foi propósito de Deus, o propósito de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, que direito temos de dizer que Deus é injusto em salvar todos quanto Ele quis, através de sua vontade,
sendo que por nós mesmos jamais isso aconteceria. Irmãos, essa linha teológica que não acredita na eleição, ela entende que seria injustiça de Deus escolher alguns e outros não. Se todos pecaram, por que Deus escolheria somente alguns? A ideia dessa linha teológica é essa, que eles entendem que é injustiça se Deus escolhesse alguns para a salvação e outros para a condenação. Seria injustiça. A gente costuma dizer que eles pedem café com chantilly. Depois que acaba o chantilly, eles não tomam café, porque eles não querem o amargo de Deus, eles só querem o doce. Essa linha teológica, que eu não vou citar aqui, depois se quem quiser saber, pergunta. Essa linha teológica entende que Deus seria injusto. Mas, se através de nós, se sendo nós inclinados ao pecado, se depois que Adão pecou, toda a nossa vontade está corrompida, se não teríamos a capacidade de sermos salvos, ou seja, nasce todo mundo condenado ao inferno. Então é injustiça ou misericórdia? Porque uma coisa, irmão, é se tivesse todo mundo salvo e Deus dissesse assim, não vai ser todo mundo salvo não, e separasse alguns para salvação e outros para condenação. Mas o fato é que todos nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos. A única coisa que merecemos de Deus é sermos lançados no inferno. Estamos debaixo da ira de Deus. Todo homem, quando eu digo homem, repito, é tanto homem quanto mulher, toda a raça humana está debaixo da ira de Deus, todos que não entregaram a vida a Jesus. Então, se todos nascem pecadores, se todos nascem corrompidos, se todos nascem condenados, como a injustiça de Deus em salvar alguns? Aleluia. Como a injustiça, irmão? Se essa situação dependesse de nós, jamais buscaríamos a salvação. A prova é o quê? Quando você serve para evangelizar alguém e você prega a palavra de Deus, arrependa-se para a salvação. O que essa pessoa faz? Das costas, vai para onde? Para o pecado. Como é que essa pessoa pode dizer que Deus é injusto? Se você ouve a palavra de Deus, ouve, arrependeu-se porque é chegado o reino de Deus, arrependa-se porque há perdão para você, Cristo quer lhe dar a vida eterna, e você olha para essa salvação e dá as costas. Como é que Deus é injusto? Irmãos, assim, é pesado chamar Deus de injusto. É pesado chamar Deus de injusto. Eu acho que ao dizer que Deus não é injusto, eu acho que falta conhecimento de Deus. E eu estou falando de pessoas que são extremamente mais cultas do que eu, muito mais cultas do que eu, mas quando chega para esse entendimento, é um entendimento distorcido do Senhor. Porque chamar Deus de injusto porque Ele salvou, tudo é dele. Imagine eu dizer para você onde você coloca o seu sapato. Imagine eu dizendo para você onde você vai guardar a sua sandália dentro da sua casa. Já pensou? Eu chego e digo, olha, aqui não. Bota sua sandália aqui não. É sua, irmão. Você faz o que você quiser. Tudo pertence a Deus. Aleluia. E aprove ao Senhor salvar alguns. Agradou a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então não há injustiça de Deus. O que acontece é a misericórdia do Senhor. Todas as etapas da salvação de Deus são justas, santas e gloriosas, porque Deus assim determinou, apresentando isso através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, de modo que a única coisa que devemos fazer é nos alegrarmos no Senhor, por Ele olhar para nós com um amor salvador em Cristo Jesus. Dito isso, você compreende que todo o processo de salvação do pecador e todas as suas etapas são um ato total e soberano de Deus. Aleluia. Essa linha teológica diz que também que como o homem não está morto, que ainda restou um resquício de vontade para buscar a Deus, eles entendem que o homem tem uma parte na salvação. Ou seja, Deus lá do céu ativou a salvação, mas foi que ativei a minha fé.
salvação em Cristo. Essa linha teológica entende assim, que Deus disponibilizou a salvação em Cristo e que eu, por meus próprios méritos, tive fé. Então, a minha fé corroborou a salvação de Deus. Então, eu posso chegar diante de Deus e me gloriar. Porque, olha, Senhor, diferente de outros homens aí que não teve fé, eu tive fé. Eu mesmo, vindo de mim mesmo, eu tive fé para crer no seu Filho. Mas, diferentemente do que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Aleluia. Não cremos nessa linha teológica. Nós aqui, irmãos, seguimos uma linha calvinista. Todas as igrejas reformadas, ou 99% delas, seguem uma linha calvinista. Entenda, quando a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, e é um texto que nem precisa de explicação, a fé é dom de Deus. Quando você pega esse texto, o texto diz assim, que tudo desce do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Tudo desce de Deus, inclusive a fé que nos é dada. Vejamos Romanos 9, abra Romanos capítulo 9, versículo 11. Ainda estamos falando da eleição. Tudo isso está dentro da eleição de Deus. Você foi ele. A palavra eleição, irmãos, significa escolher. Escolher de antemão. Romanos 9, 11, 12, 13 e 14. Amém? Vamos fazer a leitura. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por a graça daquele que o chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Resposta: de maneira nenhuma. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 9 é o calcanhar de Aquiles. É o calcanhar de Aquiles. Um dos textos, né? É um dos calcanhares de Aquiles, porque dessa outra linha. Porque aqui Deus deixa claro, antes que os bebês, olha, irmão, presta atenção, 2 bebês gêmeos nascem. A mãe está grávida de 2 filhos gêmeos. Só pode ser gêmeo, né? É 2. Eles ainda não nasceram e nem fizeram bem ou mal. Porque, vamos supor, que os dois houvessem nascido e um fosse para o lado mal da vida e outro para o lado bom da vida. E Deus escolhesse aquele que foi para o lado bom da vida. E eu dizia assim, tá vendo? Deus escolheu aquele que foi para o lado bom da vida. Tem alguma coisa aqui na escolha de Deus. Tem uma inclinação aqui. Mas não. Para que se cumprisse o propósito de Deus segundo a eleição, para que ficasse firme, não por obras, mas por graça daquele que chama. Foi dito: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus elegeu Jacó. Antes que os dois nascessem, Jacó foi eleito por Deus. Aborrecer aqui é odiar, por assim dizer. Eu amei um e odiei a outro. Eu amei a Jacó, salvei Jacó, eu separei Jacó para ser salvo e aborreci a Esaú. A injustiça da parte de Deus, o apóstolo Paulo diz: de maneira nenhuma. O fato é que Deus, em sua soberania, Ele escolhe pessoas
para a salvação. Mas algumas pessoas, elas não entendem da onde são tiradas. Porque quando Deus escolhe pessoas para serem salvos, como o texto diz aqui, nunca fizeram eles bem ou mal. Está todo mundo na lama. Está todo mundo sujo, no charque de lodo, na imundícia do pecado. E é desse lodo, dessa imundícia, que Deus tirou cada um de nós que estamos aqui hoje. Aleluia, Deus. Deus não olhou para cada um de nós e disse assim: essa pessoa é boa, olha como ela é uma pessoa bonita, pessoa amável, fácil de lidar, né? Essa eu quero do meu lado. Não, irmão. Tudo que Deus olha quando vê o homem é sujeira, imundícia, é pecado. O pecado suja o homem. O pecado, Deus é averso ao pecado. Não tem como dizer que Deus escolheu alguém porque é bonzinho, porque é mais bonito do que o outro. Até dentro da eleição de Deus, você percebe que Deus chama mais quem? Os miseráveis. Eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. Não há mérito do homem na salvação. Não há. Aleluia, Deus. A eleição deve ser recebida com alegria e com ações de graças. Não por ser meramente uma opinião teológica, mas porque as Escrituras falam e atestam disso. A eleição deve ser recebida com alegria e ações de graça, não porque é simplesmente uma opinião teológica, mas porque as Escrituras falam e atestam disso. A eleição é bíblica, está aqui nas Escrituras. Você pode negar, você pode ler as Escrituras e negar a evidência, mas está aqui. É bíblico a eleição de Deus. Se você não quer aceitar porque você não entende a Deus, porque você, na sua mente carnal e caída, inclinada ao pecado, você se compara a sua mente com a mente de Deus e diz assim: não, é injusto Deus escolher alguns. Inclinado, como um homem inclinado, corrompido ao pecado, pode mensurar a ideia de dizer a Deus o que ele deve fazer ou não. A eleição, ela é vívida nas Escrituras, não só nos textos que a gente já leu, mas você vai ver em Romanos 11, capítulo 5, Romanos 11, versículos 5 e 7 e 28, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro 1, 10. A eleição está nas Escrituras, é dom de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Quer queira, quer não, a eleição é bíblica. Espero que os irmãos tenham entendido o que é a eleição de Deus. A eleição é Deus escolher você. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele escolheu você, não havia mundo. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Isso é escolha, é separar, é a eleição, é escolher antes, de antemão. A predestinação já é um pouco diferente. A palavra predestinação vem do grego prósiro, que compreende-se por determinar ou escolher de antemão. É o ato de Deus de destinar de antemão os que Ele elegeu para o fim que Ele determinou. Aleluia. Veja, o irmão David falou um pouco sobre isso na pregação passada. Veja, a eleição é a escolha. Vamos dar um exemplo. Eu escolhi o varão, eu escolhi a varoa, eu separei. Então eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. A predestinação é, agora que eu escolhi vocês, eu dou um destino a vocês. Eu predestino vocês a alguma coisa, a algo. Então, a eleição é a escolha, a predestinação é o destino que eu dou
aqueles que eu já escolhi. Essa é a diferença. A escolha e o destino que eu estou dando àqueles que eu já escolhi. Ou seja, aqueles que ele elegeu ou escolheu, para ele tudo isso antes da fundação do mundo. Esses são predestinados a serem salvos, como está escrito em Efésios capítulo 1. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 5. Lembrando, Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. E agora, o que é que ele faz com esses que ele elegeu? Ele predestina. Ele predestinou aqueles que ele elegeu. Efésios capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém. E vai dizer assim: e ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amados, veja. Primeiro ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Para nos tornarmos filhos dele por adoção. E ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Novamente a gente vemos aqui que essa predestinação também é parte da soberania de Deus. Aleluia. Segundo o que? O beneplácito da sua vontade. Segundo a sua própria vontade, ele predestinou aqueles que ele elegeu para a adoção de filhos. Esse texto, irmão, já destrói um dos dogmas mais enraizados na mente do homem, que é o fato de todos nascerem filhos de Deus. Se isso fosse verdade, isso significaria que a salvação, que todos seriam salvos, já que a adoção de filhos é uma evidência da salvação de Deus, através de seu Filho Jesus, por meio de quem essa adoção acontece. Veja, a gente foi ensinado que todo mundo é filho de Deus, mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que isso não é verdade. Não nascemos filhos de Deus, nascemos inimigos da cruz de Cristo, nascemos inimigos de Deus, afastados do Senhor, mas Ele nos predestinou para nos tornarmos filhos por adoção através de Jesus Cristo, como está escrito em João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, que diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Essa predestinação que Deus atribui aos seus eleitos, ela deixa claro que não nascemos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a adoção de filhos por Deus é uma evidência da salvação. É uma evidência da salvação de Deus. De modo que se todos os homens fossem filhos de Deus, significaria que todos os homens seriam salvos. Uma evidência, você é adotado, você passa a se tornar parte da família de Deus. Já percebemos o soberano plano de Deus para a salvação. Primeiro, Ele nos escolhe, sabendo que jamais teríamos essa capacidade em nós mesmos. Daí o Senhor nos predestina para nos tornarmos seus filhos por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Que lindo, irmãos, lindo. Deus manifestando o seu amor por nós, nos fazendo parte da sua família. Irmãos, agora somos filhos de Deus. Fazemos parte de uma família infinitamente superior à nossa terrena. Você, como forma de gratidão, deve agora espelhar a imagem daquele que adotou, já que foi com esse propósito
que você foi feito filho de Deus. Abram suas Bíblias em Romanos 8, 29. Eu quero mostrar que a partir do momento que você foi predestinado e essa predestinação chegou a você, sendo tomado por Deus como filho de adoção, como filho adotivo, você agora tem por obrigação manifestar aquele que o adotou. Romanos 8, 29 diz assim: porque o que de antes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, Deus. Irmãos, veja, uma das evidências que eu falei aqui da salvação é a adoção por filho, é você ser adotado como filho de Deus. Só que dentro dessa adoção, essa predestinação que Deus concedeu aos seus eleitos, Ele diz que nós somos predestinados a serem a imagem de Jesus Cristo. Você, quando se torna filho de Deus, você também deve agora ser parecido com seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a evidência de que realmente você foi adotado pelo Senhor. É que você está se parecendo a cada dia com seu filho. Porque é o texto, olha o que o texto diz, olha. O que antes conheceu, olha que ele está falando da eleição. Ele está dizendo assim, olha. Os que eu elegi antes, eu também predestinei para serem conforme a imagem do meu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, Deus. É a Bíblia que diz. Você precisa ser parecido com Jesus, como evidência de que você foi adotado por Deus. Você se parece com Jesus. As pessoas têm visto Jesus em você. Aleluia. As pessoas olham e conseguem observar que você age diferente, que você fala diferente, que você se comporta de uma maneira diferente das demais pessoas, que você imita Jesus Cristo. Porque se você ainda não espelha Jesus, faça isso, porque é uma das evidências de que você foi adotado, que você agora se tornou filho de Deus. Justificação. Vamos à justificação. Irmãos, a doutrina da justificação é uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Nessa doutrina, passamos de injustos condenados pelo pecado para justos em Deus, em Jesus. Para que pudéssemos nos tornar justos diante de Deus, acontece que, só um instante, para que pudéssemos nos tornar justos diante de Deus, acontece o que chamamos de doutrina da dupla imputação. Já foi falado aqui também um pouco sobre isso, sobre a doutrina da dupla imputação. A imputação, fala aqui, como que foi falado um pouco no culto passado, é a ideia de atribuir, colocar. A palavra imputar significa atribuir a alguém ou colocar em alguém, colocar algo, dar algo, atribuir algo a alguém. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos separados do Senhor. Nós pecamos e agora estamos separados de Deus. Somos injustos e nós sabemos que o injusto não pode habitar com Deus na eternidade. Então, os nossos pecados que nos separam de Deus, como está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 2, fala que nós somos injustos. Fala que nós estamos separados da glória de Deus. Não somos amiguinhos, não éramos amiguinhos de Deus, não éramos parceiros de Deus, éramos inimigos declarados do Filho de Deus, Obrigado, Senhor. Mas, no exato momento em que alguém crê verdadeiramente em Jesus,
como já de costume falamos, e não estamos falando de emocionalismo, mas de um novo nascimento, como diz João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando eu digo que verdadeiramente crê em Jesus, no exato momento em que alguém verdadeiramente crê em Jesus, eu estou falando de um novo nascimento. Eu estou falando de alguém que realmente foi transformado e continua sendo transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, eu estou falando desse tipo de conversão. Eu estou falando disso. Então, essa pessoa é justificada no exato momento em que confessou Jesus em verdade. Como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que você entenda como discorre essa doutrina da dupla imputação, imagine um cenário. Você não é justo. E sabemos que só entra no céu quem é justo. Então, como jamais conseguiríamos justificarmos a nós mesmos, o que é que Cristo fez? A doutrina da dupla imputação é uma doutrina muito conhecida e comum no meio reformado. A doutrina da dupla imputação, talvez alguns aqui ouviram sobre isso aqui mesmo. Porque não é comum se pregar na maioria dos púlpitos sobre essa doutrina e como ela funciona. Sendo que você é pecador, injusto diante de Deus, essa doutrina é extremamente importante para a vida cristã. Primeiro, o que é a doutrina da dupla imputação? Imagine que você está debaixo da ira de Deus e Deus está preparado para aplicar o seu juízo sobre você, sobre cada um de nós. Imagine que Deus está irado contra você, com todos os seus raios e trovões, todas as suas setas flamejantes na sua direção. E Deus está preparado para disparar isso, o juízo de Deus sobre você. De repente, Cristo vem e chega diante de Deus e diz assim: puna a mim. Cristo pega os seus pecados e atribui a si próprio. Ele toma os seus pecados que lançava você no inferno, que lançava a mim no inferno, e toma para si. Aleluia, Deus. Irmãos, eu estou falando que Cristo toma os nossos pecados, que tem como propósito lançar cada pecador no inferno. O meu e o seu pecado nos lançaria no inferno. Mas Cristo, com sua infinita misericórdia, toma esses pecados, passados, presentes e futuros, para si. De modo que agora já não podemos mais ser condenados por esses pecados. Deus já não pode mais nos lançar no inferno por esses pecados, porque Cristo tomou, imputou a si mesmo esses pecados. Mas esse primeiro ato de Cristo não lhe daria permissão para habitar na vida eterna. Você não seria mais condenado ao inferno, mas você ainda não tem direito a habitar no reino de Deus. O que foi que falou no início? Somente os justos podem habitar no reino de Deus. O que Cristo fez no ato inicial, primeiro Ele tomou os seus pecados para Ele, fazendo com que você não pudesse mais ser condenado por esses pecados. Aí vem o segundo ato, em que Cristo nos imputa a sua justiça. Justiça que Ele conquistou através de uma vida santa, reta e sem
pecado diante de Deus, cumprindo toda a lei de Deus com seus atos de vida diante de Deus, cumprindo toda a lei de Deus. E são esses atos dessa vida diante de Deus que são imputados, colocados, atribuídos a nós. E agora sim, somos justos diante de Deus. Pelos nossos méritos? Não. Pelos méritos de Cristo. Temos o direito a habitar nos céus por toda a eternidade. Aleluia, Deus. Como diz Romanos, capítulo 5. Abram suas Bíblias, por favor, para a gente ler. Irmãos, veja, o primeiro ato da imputação, lembre-se, doutrina da dupla imputação. No primeiro ato, Jesus pega os seus pecados e atribui para ele. De modo que Deus, ao olhar para você, não pode mais condenar você por esses pecados, porque Cristo tomou para si. Entretanto, você ainda não pode habitar no reino dos céus, porque você ainda continua injusto. Você não foi justificado pelo ato de Cristo ter tirado os seus pecados. O que acontece é que Cristo, tirando os seus pecados e atribuindo a Ele mesmo, é que você não mais será condenado ao inferno por esses pecados. Mas a segunda ação divina e soberana de imputar a nós a sua própria justiça, a justiça de uma vida santa, reta e sem pecado diante de Deus, essa justiça sim nos torna aptos a habitar no reino de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, veja: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso a essa fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora sim, agora, depois que Cristo nos imputa a sua justiça, agora sim nos tornamos justos em Cristo para a vida eterna. É por isso que essa doutrina é tão importante para a vida cristã. Sem ela, jamais herdaríamos a vida eterna. Aleluia, Deus. Você tem noção da importância de conhecer tudo o que foi feito por você na cruz? Você tem noção da importância de conhecer todas as obras que Deus fez, que Ele manifestou na sua palavra para que conhecêssemos, para que Deus salvasse o pecador? A importância de conhecer as Escrituras, da fidelidade na pregação do Evangelho para aqueles que ouvem. A glória da vida eterna e a justiça de Cristo é imputada em nós, e o nosso Deus nos concede agora acesso ao seu reino, onde estaremos sempre e para sempre com Ele. Aleluia. Quando você creu em Jesus, quando você confessou Ele como seu único e suficiente Salvador, e eu não vou repetir de que tipo de conversão eu estou falando. Eu estou falando de conversão, de arrependimento verdadeiro, que é manifestado através da vida de cada um. Naquele exato momento, Cristo toma os seus pecados para Ele e atribui para você a justiça de Deus. E naquele momento, Deus olha para você não somente com os seus pecados perdoados, mas como um justo que pode ter acesso ao seu reino. Estaremos com Ele sempre e para sempre. Irmãos, a doutrina da dupla imputação deveria ser pregada em todas as igrejas. Talvez se a doutrina da dupla imputação fosse pregada em outras igrejas, acabaria com essa ideia de salvação por obras. Porque na doutrina da dupla imputação se manifesta o fato de que em nós nunca existiu a possibilidade de sermos salvos. Só através de Jesus Cristo.
É Cristo que cumpriu toda a lei. É Cristo que pagou por nós. É Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Nascimento, vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Aleluia, Deus. Foi por Ele, por causa dele, somente por causa dele e dos méritos dele, que habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Agora, o último ponto, a santificação. Estamos agora o penúltimo ponto, que é a santificação. Estamos agora no quarto ponto do processo de salvação de Deus para com os homens, que é a santificação. A santificação é o processo pelo qual todos aqueles que foram escolhidos, predestinados e justificados passam por essa etapa. Deus vai moldando no homem a imagem do seu Filho, o que demonstra que os processos anteriores se cumpriram. Deixa eu falar para você entender. A santificação é o processo pelo qual todos que Deus escolheu, predestinou e justificou vai passar ao longo da vida. A santificação é a prova apresentável, ou vívida, ou visível da manifestação da adoção, da predestinação e da justificação de Deus no homem. De modo que, quando Deus é moldando a imagem do seu Filho, o que demonstra que os processos anteriores se cumpriram, de todos os processos, esse é o que é visível no homem. O ato de Deus santificar aqueles que Ele elegeu, predestinou, justificou, essa etapa, ela desenvolve naqueles que Deus separou para obter o caráter de Cristo. O processo de santificação é o ato em que do homem que foi chamado em Cristo para ser santo e irrepreensível, como está escrito em Efésios 4. Abra suas Bíblias, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Bem? Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém? Vamos ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, veja novamente a ideia de ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por que propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. O processo de santificação é o ato de Deus que é visível no homem através da sua vida. Todos os atos, veja, a eleição, a predestinação, a justificação, são atos específicos e somente apresentados em Deus. A santificação é diferente. A santificação é um ato divino, mas que é apresentado na sua vida. Você apresenta que você está sendo santificado através das suas ações. Você apresenta que as outras etapas do chamado de Deus em você já se cumpriram e que agora você está sendo santificado. Você está nessa etapa de santificação, que é esse processo de santificação. Ele vai do momento que cremos até o dia da nossa morte ou a volta de Jesus Cristo. Estamos sendo santificados do dia que você creu até o dia que você morrer ou que Jesus retornar. Esse processo de santificação ele não acaba enquanto nós estamos vivos. Ele vai decorrendo. É por isso, irmãos, que muitas vezes aparenta que essa santificação não está acontecendo, mas ela está acontecendo. Porque se já imaginou se fosse rápida?
se rapidamente fôssemos santificados, ia chegar uma hora que a gente não ia precisar mais. Ia santificar e já ia ser perfeito, não íamos pecar mais aqui na terra ainda. Só que esse processo, irmãos, ele é colocado para nós como a forma como agradecemos a Deus. Veja, você foi chamado por Deus, eleito, predestinado, justificado. E agora a santificação é a sua manifestação aos homens de que você realmente foi adotado por Deus, que você agora tem um costume diferente, você faz parte de uma família diferente, que não é desse mundo. Você não anda mais segundo o curso desse mundo. Você não faz parte mais do mesmo caminho que os outros ainda estão. Você foi adotado, foi escolhido. A palavra santo significa ser separado. Você foi separado por Deus para ser santo, para ser a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Você precisa andar de um modo que as pessoas não possam blasfemar contra o santo evangelho de Deus. É isso que o Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, que você não pode andar de maneira que as pessoas falem assim: eu não quero ser crente como você. Santos e irrepreensíveis. Eu não quero esse evangelho que você tem. Um evangelho que não mudou você. Um evangelho que não tem poder de transformação. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que não demonstra um novo nascimento. Que não demonstra que o caráter de Deus está sendo colocado em nós. Aleluia, Deus. Aleluia. Assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Nós agora manifestamos Cristo porque Ele nos amou. É por amor a Deus, a toda a obra que Ele fez através do Senhor Jesus Cristo, que agora andamos em novidade de vida. Nós passamos a amar, nós passamos de inimigos, pessoas que odiávamos a Deus, e agora, encontrando Jesus Cristo, passamos a amar o nosso Senhor, amar os seus mandamentos, amar tudo o que Ele manda e pede para a gente fazer. Todos os mandamentos de Deus, para aqueles que são de Deus, não são pesados, diz as Escrituras. Os meus mandamentos não são penosos. Você não cumpre a lei de Deus com birra. Você não está na vida cristã para ouvir a palavra de Deus e fechar a cara como criança mimada. A palavra de Deus é para ser amada por aqueles que servem a Deus. Aleluia. Se a palavra de Deus, entenda bem, a palavra de Deus nos confronta. Isso é inevitável. Mas esse confronto que chega até você é amor de Deus. Glória a Deus. É Deus manifestando que ama você. Sabe por quê? Quando Deus odeia alguém, sabe o que Ele faz? Larga-me. Quando Deus odeia alguém, Ele entrega ao homem a si próprio. A Bíblia vai dizer em Deus que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm por filho. Entretanto, aqueles que não são corrigidos não são filhos, são bastardos. E os bastardos não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. É necessário, irmãos, que na nossa caminhada cristã tenhamos a lucidez para entender o nosso chamado. Que não fomos chamados simplesmente para estar quintas e domingos reunidos, simplesmente lendo a palavra de Deus. Precisamos que as nossas vidas manifestem a Cristo. Precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam o Filho de Deus. Amém, Deus. Essa mulher parecida com Cristo. Esse homem
é parecido com Cristo. Sabe por que os apóstolos foram chamados de cristãos? A primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. E eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo ou imitador de Cristo. Aleluia, Deus. Você é um imitador de Cristo. Você parece com Cristo. Você tem as evidências de que o caráter do Senhor Jesus está sendo formado em você por Deus. Porque se não tem, busque, peça a Deus, para que seja manifesto em você o caráter divino do Senhor Jesus Cristo. E por último, e não menos importante, pelo contrário, muito além disso, a glorificação. O que é e quando se dará esse momento? E se existe a possibilidade de um verdadeiro crente em Cristo Jesus não alcançar essa etapa final da salvação em Cristo Jesus? A resposta para isso é não. Veja, o último estágio da vida cristã é a glorificação. E o que é a glorificação e como se dará esse momento? E se existe a possibilidade de alguém que foi eleito, predestinado, justificado, santificado e depois não ser glorificado? Será que existe essa possibilidade? Você passou por todas as etapas, louvado seja Deus. Você foi eleito, você foi predestinado, Aleluia. Você foi justificado, santificado. Será possível que esse homem ou essa mulher de Deus não passará por o último estágio, que é a glorificação? A resposta é não. Isso seria o mesmo que dizer que um cristão pode perder a salvação. Entre esses processos, o apóstolo Paulo, e aqui eu já estou terminando, entre esses processos, o apóstolo Paulo tinha tanta convicção da salvação, irmãos, mas tanta convicção da salvação, que ele escreveu assim, olha: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Paulo tinha tanta convicção do poder salvador da obra de Cristo, que ele escreveu isso. Estou plena, não é certo. O apóstolo Paulo não diz assim: eu estou certo. Não, eu estou plenamente certo, convicto, totalmente convicto de que aquele que chamou, aquele que elegeu, aquele que predestinou, aquele que justificou e aquele que santificou, vai glorificar. Aleluia, Deus. Irmãos, a nossa garantia está no santo e perfeito sacrifício de Jesus Cristo, que alcançou toda a demanda exigida pela justiça de Deus. Se você é alguém que nasceu de novo, um santo no Senhor Jesus, se a sua vida está guardada nele, como também se manifestará quando ele se manifestar, a salvação de Jesus é uma certeza e não uma hipótese. Tendo a mesma certeza do apóstolo Paulo ao dizer, essa eu quero abrir, quero que os irmãos leiam comigo. Abram suas Bíblias em Romanos 8, versículo 30. Aleluia, Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Maravilhoso. Obrigado, Senhor. Amém. Romanos 8, versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha a certeza, irmãos, do apóstolo Paulo da vida eterna para todos aqueles que entregou a vida a Jesus. Não é uma hipótese, é uma garantia. A nossa garantia não está em nossas obras. A nossa garantia, não, apesar de termos a obrigação, por amor a Deus, de parecermos com Cristo, de manifestarmos Jesus, não é por isso, não é em nossos méritos que nos agarramos, mas no sacrifício perfeito do Senhor Jesus, que cumpriu toda a demanda exigida pela justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, necessitava ser saciada. Deus não podia simplesmente salvar pecadores, porque a justiça de Deus o acusaria. Mas o sacrifício de Cristo na cruz excedeu. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado, a morte veio por causa de um pecado, de um homem. Mas através de muitas transgressões veio a graça de Deus. A misericórdia vem de muita graça, vem de muitos pecados. Ela superabundou. A graça superabundou e alcançou todos quanto vão crer em Jesus. Todos aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Aleluia. A nossa salvação é uma certeza. Aos que chamou, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perdure, irmãos. Persevere na fé cristã. Negue a sua própria vontade. Faça a vontade de Deus. Tome a sua cruz diária. Siga Jesus. Porque vale a pena. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele escreve. Eu costumo dizer aqui que o termo glorificou está no tempo de Deus. Porque, veja, todos os termos aqui estão no passado. E aos que predestinou no passado, a esses também chamou, passado. E aos que chamou, justificou, passado. E aos que justificou, glorificará. Não, glorificou. Aleluia, Deus. Você entende a garantia? Glória a Jesus. A confirmação, o ato de garantido de Deus. Já somos glorificados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que já habitamos com Ele nas regiões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. No tempo de Deus, irmãos. Aleluia. Já somos gloriosos, já somos glorificados, irmãos. Glória a Deus. O que você precisa fazer é perseverar na caminhada da fé. Vai ter muitas dificuldades no meio. Vai ter os ventos que vão bater contra nós, as correntes que vão bater contra nós. Mas se a sua casa estiver alicerçada em Jesus, não cairá. Aleluia, Deus. Aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Só lhe deu glória. Vamos ficar de pé. Amém. E vamos Louvado louvar seja ao Senhor. Deus.